Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco dos nossos momentos devocionais. É muito importante ter a sua participação. Louvamos a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. E estamos aqui mais uma vez para aprender mais do Senhor, receber um pouco mais da sua porção diária. E a nossa meditação de hoje tem como base o texto que encontramos nas Escrituras, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo de número 40. Eu estarei fazendo a leitura para vocês desse versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Esse é um texto muito conhecido, queridos. Se você voltar um pouquinho a sua página na sua Bíblia, você vai perceber que esse texto, essa passagem tem como título Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E é o mesmo texto que nos fala sobre as misericórdias de Deus serem eternas, serem infinitas, né? E se renovarem a cada manhã nas nossas vidas. É o mesmo texto que nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E durante essa passagem, esse texto, nós temos muitas aplicações práticas. Nós observamos muitas confissões do profeta Jeremias ao escrever, né? E da realidade daquele povo também naquela época. E meditando sobre esse texto, lendo, pensando um pouco sobre essa passagem, nós nos deparamos nesse versículo 40. E nós observamos que é um chamado ao povo de Deus. E diz o seguinte: para nós esquadrinharmos os nossos caminhos, provarmos e voltarmos para o Senhor. E pensando sobre esse versículo, eu fiquei meditando e compreendendo o quanto essa é uma passagem atual, o quanto nós precisamos fazer exatamente isso que o profeta chama a atenção, que Deus, através do profeta, chama atenção ao seu povo naquela época, o quanto a palavra de Deus é atemporal, não é, queridos? E o quanto nós precisamos realizar isso nas nossas vidas também. Muitas vezes, nós, enquanto seres humanos falhos, nós somos pó, somos tão miseráveis, tão pequenos, queridos, que muitas vezes nós caímos no decorrer do caminho, na caminhada cristã. Então, muitas pessoas que têm anos de congregação na igreja, pessoas que têm anos que se denominam cristãs, que já têm uma longa caminhada, ou até mesmo pessoas que não tenham tanto tempo assim, mas que têm buscado ao Senhor, que têm vivido a caminhada, a vida da igreja. Muitas vezes nós nos perdemos nisso tudo. Muitas vezes nós acabamos caindo no automático, naquilo que é mecânico, e começamos a frequentar os cultos de forma metódica, começamos a negligenciar algumas coisas que são muito importantes, que são essenciais, fundamentais para a vida cristã, como a leitura bíblica e como a oração, como o jejum. Muitas vezes nós caímos no erro e no engano de pensarmos que só por viver uma vida religiosa nós estamos vivendo uma vida com o nosso Deus. E aí é nesse momento que nós precisamos nos atentar a exatamente isso, a esquadrinhar o nosso caminho e aprovarmos este caminho e observarmos se realmente nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E é interessante que isso não aconteceu de forma pontual, só nesse momento, na história da igreja, na Bíblia, por exemplo, nós observamos outros momentos em que Deus exorta o seu povo e chama esse povo a reconhecer, a se examinar, a fazer essa autoanálise e reconhecer se realmente o povo dele estava no caminho correto. Nós observamos, por exemplo, também quando Paulo está falando lá em Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, aos crentes daquela região. Ele fala no capítulo 13, no versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então aqui, depois de um bom tempo, outro contexto, outra realidade, outra vivência, né, diferente dessa que a gente vê em Lamentações, mas com o mesmo chamado, com a mesma base, com a mesma essência, né, irmãos? É reconhecer se nós realmente estamos no caminho, se nós realmente estamos na fé. E a reflexão de hoje,
para mim, em primeiro lugar, e para você que nos ouve, que nos acompanha na devocional de hoje nós precisamos esquadrinhar os nossos caminhos, examinarmos se realmente estamos na fé e precisamos pensar, estamos realmente vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Realmente temos vivido como o primeiro amor que a palavra nos ensina, vivendo uma vida que agrade ao nosso Deus, ao nosso Senhor? Será que nós realmente estamos firmados nos caminhos do Senhor, com todo o nosso coração, com o coração contrito, quebrantado, humilhado na presença de Deus? Será que temos vivido uma vida de piedade verdadeiramente? Ou muitas vezes temos apenas vivido uma vida de religiosidade, cumprindo rituais ou coisas do tipo que não passam de aspectos religiosos? Precisamos pensar sobre isso, porque o Senhor requer de nós uma vida piedosa e uma vida de verdade diante dele. Então precisamos nos examinar diariamente, constantemente, porque reconhecemos o quão pequenos nós somos e o quanto somos dependentes do nosso Deus. Então, que você possa fazer essa autoanálise na sua vida, que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar em qual caminho você está seguindo, de que forma você está vivendo, de que forma nós estamos adorando ao Deus que nós dizemos que servimos e que é o único Deus verdadeiro, poderoso, soberano, que nos alcançou e que estende as suas misericórdias infinitas a nós todos os dias, todas as manhãs, como a sua palavra nos ensina. Então que nós possamos pensar sobre isso e que possamos também falar sobre isso para as pessoas ao nosso redor, pregar a palavra de Deus e que possamos buscar no Senhor a sabedoria e a humildade necessária para buscarmos viver o padrão que Ele estabelece em sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um restante de semana debaixo da sua santa proteção.